E aí, tudo certo? Tudo beleza com você? Sejam bem-vindos aí ao meu canal através deste vídeo ou a este vídeo através deste canal, vídeo este em que eu gravo, tá? Falando, questionando aí as coisas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Peço aí de início que você se inscreva aqui no meu canal para dar essa força, dessa moral, principalmente você que é um questionador da Bíblia, dos fatos ali, fatos, né? Ninguém sabe se aconteceu ou não, das passagens bíblicas de Deus, você questiona os pastores, as pregações, os métodos, enfim. Você questiona tudo assim como eu. E perguntar não ofende, quem pergunta quer saber. Curta o vídeo no final se você gostar, se inscreva também e comente algo a respeito. Vamos lá. Questionando ainda a respeito sobre a morte, um assunto em que apavora muita gente, causa medo, pânico, dúvidas, questionamentos, aflições, que é o tema da morte. A questão não é morrer, a questão não é nem a morte em si, porque nós sabemos que qualquer dia, qualquer hora, iremos partir desta vida, sabe-se lá para onde, sabe-se lá o que vamos virar, o que vamos ser. O que temos, ou o que os religiosos têm, é a Bíblia, né, como base, que uns vão para o céu, outros vão para o inferno como recompensa de quem é ímpio, de quem é pecador, mas nem o próprio Jesus disse quem vai para o inferno ou quem deixa de ir, a não ser ali as suas passagens onde ele fala, e eu não me recordo bem. Mas, tomando aqui como base para esse vídeo, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte: eu não sei nada sobre o pós-morte, eu sei de que a vida é morrer. A vida é morrer. E disso ninguém irá escapar. Então o versículo de Eclesiastes capítulo 9 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Isso é fato, né? Se talvez ninguém morresse, talvez se Caim não tivesse matado seu irmão, até então, ou se eles não morressem de fato, porque não havia pecado, né? O pecado só passou a surgir por conta da lei, conforme diz a Bíblia. Só há o pecado porque veio a lei. O pecado ficou-se sabido por conta da lei. Ou seja, a lei das proibições foi quem disse que aquilo ou aquilo outro é pecado, né? Para Deus. Então foi criado exatamente para controlar. Assim como a questão do inferno, do céu, como recompensa para controlar as pessoas. A morte como algo tenebroso, né, de ir para o inferno, para causar medo nas pessoas. Então, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento, ou seja, nada se lembrarão. Quem escreveu isso aqui, óbvio, está pensando em algo tão óbvio também, né? Está pensando em algo ali que é recorrente. Então ele dizendo, olha, os vivos sabem que vão morrer, porque de repente ele viu alguns morrendo, ou muitos morrendo. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ponto. Como é que quem escreveu isso aqui sabe que os mortos não sabem de coisa nenhuma? Então ele nem poderia afirmar, né? Então ele fala isso aqui como algo que ele está vendo ali e tendo a noção, né, de que o vivo sabe que vai morrer, está sabendo de tudo porque está vendo, mas ao morrer
você não sabe para onde ele foi, o que está acontecendo lá. Você não sabe, ninguém sabe. Então ele diz, olha, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Ou seja, não sabem nada agora do que acontece aqui. E ele também não podia afirmar que os mortos sabem de alguma coisa lá do mundo dos mortos, porque ele não sabe, que o escritor, né, quem escreveu isso aí, porque ele não sabe se os mortos sabiam ou não. Se você não entendeu aqui no meu trava-língua, meu caro, muito menos eu, com respeito ao que a Bíblia diz, nem tampouco terão eles recompensa. Então, o céu e o inferno é dado como recompensa para quem aceita Jesus, para quem se arrepende, sendo que o céu, Jesus não prometeu para o que se arrepende dos seus pecados, ele veio para salvar o pecador. Tá? Não diz lá para quem se arrepende. Nem terão eles recompensa, nem de um lado, nem do outro. Então quem está escrevendo também não sabia de porra nenhuma a respeito da morte. Porque é óbvio você falar que os mortos não sabem de coisa alguma do que está acontecendo agora aqui. Como ele também não poderia afirmar que os mortos sabem de alguma coisa lá no mundo dos mortos, o mundo espiritual, se é que existe, que eu não creio, também não acredito que existe esse mundo espiritual. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, como é que ele sabia, né, o escritor aqui de Eclesiastes, como é que ele sabia que a memória dos mortos era entregue ao esquecimento? Então, ele está falando de algo que ele está presenciando ali, como vendo alguém morto, né, que não está imóvel, morto. Então, nitidamente, ele está vendo que aquela pessoa não se mexe, está entregue agora ao esquecimento, não vai se lembrar de nada. Se ele escreveu isso aqui por uma divina revelação, como disse o apóstolo Paulo, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, isso aqui foi inspirado por Deus para, acho que Eclesiastes, quem foi? Salomão? Não sei. Então, se foi inspirada por Deus, então Deus revelou a Salomão isso aqui, correto? Que os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem de coisa nenhuma e que a memória dos mortos foi entregue ao esquecimento, ou seja, nada se lembrarão. Tá bom, então isso aqui foi, digamos, afirmando aqui o que Paulo falou, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então isso aqui foi inspirado por Deus. Agora imagine o tanto de atrocidade escrito na Bíblia que foi inspirado por Deus, né? Como a castração, ter escravo, cuidar dos escravos, Deus autorizou ter escravo, era permitido ter escravos, escravizar as pessoas, a moça que casasse e não fosse mais virgem, enganasse o marido, o pretendente, casasse sem ser virgem, teria que ser apedrejado até a morte. Então tudo isso aí é inspiração de Deus. Paulo que diz. Então, como que o escritor aqui desse versículo afirma tudo isso aqui, que os mortos não sabem, que não se lembrarão de nada, a memória, não haverá memória, cairá tudo no esquecimento, sendo que o que Jesus, então, na parábola do rico e o Lázaro, tem lá Abraão de um lado, né? O Lázaro viu Abraão, o rico viu Abraão, Jesus está ali com eles, de um lado e do outro, né? Numa separação, um abismo, ele disse, o que há entre nós aqui é um abismo, quem está daí não pode passar para cá, e quem está de cá não pode passar para ir. E ali eles têm um diálogo, a lembrança, né? Os mortos estão mortos, são espíritos ou são almas, eles estão conversando, Jesus está ali, em espírito, sendo que Jesus ainda nem tinha morrido e já estava ali contando essa parábola. E se ninguém sabe quem foi que contou que estava ali, Jesus está narrando uma coisa que ele foi lá no inferno antes de morrer. Então não foi a primeira vez depois da morte de Jesus que ele foi ao inferno, ele já tinha ido porque ele presenciou aquilo. Ele está vendo o quê?
é algo que Deus está revelando para Jesus, que ele está contando esse fato que aconteceu ali no Sheol, né, no inferno, no Hades, e está havendo um diálogo entre Jesus, Abraão e o rico, que ele diz: Senhor, mande que o Lázaro aí pegue um pingo de água e ponha com o dedo na minha boca, porque as chamas que estão aqui estão me atormentando. E Jesus disse: olha, e ali tem uma conversa, não, esse aqui vai receber a recompensa. E eu não sei quem foi, acho que foi Salomão, mas o escritor de Eclesiastes diz que os mortos não têm memória, foram entregues ao esquecimento. Como é que ele sabe o nome? Como é que Jesus vai dizer: olha, esse aqui, o Lázaro, lembra-te, né? Jesus disse para o rico: lembra-te de que ele, lá na terra, foi isso, foi aquilo, foi humilhado, e agora ele está recebendo a recompensa. Jesus também fala, né, de uma certa recompensa. Ele diz que aqueles que creem, não sei o que, já receberam a sua recompensa, tanto aqui como no porvir, ou receberão 100 vezes mais, tanto aqui como no porvir, e eu nunca vi ninguém aqui receber 100 vezes mais. Então ele fala que vão receber, então ele está falando de memória, de lembrança. Jesus está falando de lembrança, enquanto que Salomão, ele não fala que os mortos, ele diz que os mortos não receberam. Então quem que está certo? É Salomão ou é Jesus? E aí? Salomão diz que não, os mortos não lembram, vão cair no esquecimento, não terão recompensa, e a memória não vão ter mais, não vão se lembrar de nada. Já Jesus conta um fato de que ele está ali e que o rico pede água para Lázaro, para Lázaro botar um pouquinho na boca dele. E aí Jesus disse: ó, lembra-te de que ele lá sofreu, padeceu, e agora ele está sendo recompensado. E tu fizeste o mal e tu está sendo recompensado. E aí o Lázaro, o rico, pede: Senhor, então mande alguém daí, Abraão, para ir lá falar para os meus familiares e parentes, para eles se arrependerem e não virem para cá. E Jesus disse: não, lá eles têm fulano, têm Beltrano, vão pregar, e se crerem... Vai entender essa loucura, cara? Quem é que está certo na Bíblia? Me diga aí, quem é que está certo na Bíblia? É Salomão, que era um homem de Deus, que os crentes gostam de pregar, a sabedoria de Salomão, que Salomão foi um homem sábio, um homem de Deus pervertido, né? Um homem de Deus pervertido que tinha não sei quantas mulheres. E hoje não pode. Hoje tem que ser só com uma. E aí? Abraão teve várias, Salomão, Davi teve várias, e tantos outros tiveram várias mulheres. E hoje não pode, porque sendo que a Bíblia ela não proíbe. Então, eu não sei nada sobre a morte, sei sobre a vida, ninguém sabe nada sobre a morte também. Ninguém sabe nada, ninguém. O que temos são meras escrituras para enganar ou fazer as pessoas de idiotas, para elas acreditarem nisso aqui, que tem recompensa para quem faz o bem. E aí o ser humano é dotado a isso, né? Se você faz o bem, você é recompensado. Você só faz se tiver recompensa. Se não tiver, você não faz. Beleza, então. Pessoal, esse aí é o questionamento de hoje. Muito obrigado por você ter chegado até aqui a esse vídeo fraco, esse canal fraco. E agradecer aí as 100 pessoas já inscritas aqui no meu canal. Agradeço demais. Muito obrigado. Comemoro, sim, de fato, 100 pessoas. Porque são pessoas que de repente creio ser questionadoras. Não quero aqui crente evangélico, até para você não sofrer uma repreensão do seu pastor, tá bom? Curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto, joinha, dedo para cima, se não gostou, dedo para baixo, e comente algo a respeito, tá bom? Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.